Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O presidente Temer nega que intervenção na segurança pública do Rio tenha motivação eleitoral. E a violência no Rio não dá trégua. Do início do ano até agora, 20 policiais foram assassinados. A vítima mais recente é um subcomandante de uma UPP morto durante um assalto. Pela terceira vez, o ex-ministro José Dirceu vira réu na Lava Jato. Ele é acusado de receber propina de 2 empreiteiras. 10 integrantes do PCC são presos durante a operação contra o tráfico de drogas em São Paulo. Em 4 dias de bombardeios, mais de 270 civis morrem no leste da Síria. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A intenção do governo de preencher o vazio da reforma da Previdência com outros projetos irritou o Congresso. Os presidentes da Câmara e do Senado já disseram que não vão bancar a pauta do Palácio do Planalto. Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, que são os responsáveis por colocar os projetos em pauta, foram os primeiros a reagir. O anúncio de 15 projetos prioritários para o governo e que, em sua maioria, já tramitam no Congresso, foi considerado uma afronta ao poder legislativo. A minha relação com os 2 outros poderes da República é de harmonia. Eu defendo a harmonia entre os poderes, mas sou muito firme na defesa do poder que eu presido. Então, ninguém vai pensar que isso aqui é puxadinho de qualquer outro poder, assim como jamais eu teria o atrevimento de achar que eu posso interferir nos outros poderes. A pauta da Câmara, quem faz é a Câmara, quem faz a do Senado é o presidente do senador Eunício. Eu acho que, sem conversar, a nossa preocupação foi a mesma. A repetição de medidas requentadas dividiu a base governista. Não pode ser uma lista de uma pauta dada ao Congresso. Sinceramente, eu não consegui entender essa pauta publicada pelo Executivo. Mas não tem nenhuma novidade na pauta. A relação do dia a dia sempre tem um estresse, mas é um estresse que senta, conversa e passa. Para a oposição, o desconforto é causado pelas eleições. Rodrigo Maia também é candidato a presidente da República, entende? Ou pré-candidato. Então é um recado para a área econômica do governo que a Câmara quer dar, que ele não quer agenda negativa para o processo eleitoral que vem aí à frente. O que era para ser uma mensagem para acalmar o mercado financeiro acabou dificultando a vida do governo no Congresso. A contrariedade dos presidentes da Câmara e do Senado pode dificultar a votação de medidas econômicas importantes para o Palácio do Planalto. Além disso, ganham força pautas que já eram de preferência do parlamento e que têm mais apoio popular, como a segurança pública. Rodrigo Maia negou a afirmação do deputado Ivan Valente de que é pré-candidato à presidência da República. Diante das críticas do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto adotou um discurso pacificador e evitou o confronto. Se a temperatura subiu no Congresso, o Planalto escalou seus bombeiros. Pela área econômica, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as críticas dos presidentes da Câmara e do Senado à lista de medidas que o governo quer aprovar são frutos de um mal-entendido. O que se fez foi meramente uma seleção entre projetos, principalmente em andamento já no Congresso, mas evidentemente que o Congresso é soberano e compete aos presidentes das casas definir a pauta de cada um. A lista de projetos foi anunciada pelo governo como prioridades de responsabilidade fiscal depois da suspensão da tramitação da reforma da Previdência.
Nenhum deles, porém, é novidade. Das 15 medidas, 12 já haviam sido encaminhadas ao Congresso. Casos da privatização da Eletrobras, a ampliação do cadastro positivo, a regulamentação do teto salarial do funcionalismo, a reformulação das agências reguladoras e a redução de isenções na folha de pagamento. Os 3 projetos que ainda serão enviados ao Legislativo se referem à reforma do PIS e da COFINS, a autonomia do Banco Central e extinção do Fundo Soberano. Pelo campo político, o Planalto enviou emissários ao Congresso. O governo reconheceu que se precipitou ao anunciar prioridades antes de combinar com as lideranças do parlamento. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Talvez, antes de anunciar, nós devêssemos ter trazido aqui, ter trazido e comunicado, mesmo que tivesse havido algumas discussões, alguns contatos, talvez, mas isso já é coisa superada. Não seria uma situação ínfima como esta que traria qualquer transtorno à evolução e ao andamento das pautas de interesse da nação que se encontram aqui no parlamento. O presidente Michel Temer negou que a intervenção federal no Rio de Janeiro tenha motivação eleitoral. No início da madrugada, o Senado aprovou o decreto. Os senadores mostraram amplo apoio à intervenção no Rio de Janeiro e aprovaram a medida por 55 votos a 13. Na segunda-feira, a Câmara também já havia aprovado o decreto por um largo placar. Assim, a intervenção assinada na última sexta-feira continua valendo. Ela prevê que até o dia 31 de dezembro, o general Walter Souza Braga Neto será o responsável por toda a segurança do Rio. Apesar da vitória, o Palácio do Planalto se viu obrigado a apagar um incêndio. Declarações do marqueteiro do presidente Michel Temer a um jornal repercutiram negativamente. Segundo a reportagem, Elcinho Mouco deu a entender que se a intervenção der certo, Michel Temer será candidato à reeleição. Em nota, Mouco afirmou que tudo o que falou é opinião pessoal e não estratégia de governo. O Palácio do Planalto se apressou para desmentir qualquer interesse eleitoral na decisão de decretar a intervenção na segurança do Rio. A agenda eleitoral não é, nem nunca o será, causa das ações do presidente. O presidente da República não se influenciou por nenhum outro fator a não ser atender a uma demanda da sociedade. Essa divisão entre a pessoa e o cargo do marqueteiro parece até brincadeira. Por querer ou sem querer, ele acabou revelando o óbvio, que Michel Temer, se possível, será candidato à reeleição e trabalha para isso, o que é perfeitamente legítimo. Mas declarar uma candidatura antes do tempo provoca reações indesejáveis. Daí os desmentidos. Mas uma fonte do Planalto informa que Rodrigo Maia foi sim consultado sobre os tais 15 pontos e não se opôs. Muito provavelmente, o presidente da Câmara recalculou sua posição e, ante sua também candidatura a presidente da República, e para afirmar a sua autoridade, preferiu partir para o tiroteio. O ex-ministro José Dirceu virou réu pela terceira vez em uma nova ação penal originária da Lava Jato. Na denúncia aceita pelo juiz Sérgio Moro, o ex-ministro é acusado de receber R$2.400.000 em propina das empreiteiras Engevix e da UTC. Como os réus nesta ação já foram condenados na Lava Jato, o magistrado suspendeu a tramitação desse processo por 1 ano. Dirceu já foi condenado 2 vezes por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. As penas somam 41 anos de prisão até agora. Lula chamava, você lembra, Dirceu de capitão do time. No fim, o ex-ministro acabou ficando mal até no PT, porque teria metido a mão no dinheiro público em proveito próprio, que, segundo a cartilha do banditismo político, é um pecado imperdoável. Segundo essa mesma cartilha, o gatunismo, roubar para o partido, pode. Mas aqui entre nós, ninguém é de ferro. O ministro interino do Trabalho, Elton Iomura, deve ficar no cargo até março.
A decisão foi tomada após uma reunião entre o presidente Temer e lideranças do PTB. A legenda deverá indicar o nome definitivo na reforma ministerial. Ontem, o PTB desistiu de continuar com a indicação da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Condenada em 2 ações trabalhistas, a parlamentar aguardava a decisão de um recurso no Supremo Tribunal Federal, relatado pela ministra Carmen Lúcia. Como a magistrada avisou que só vai analisar o caso no segundo semestre, o PTB achou melhor abrir mão de Cristiane. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga processos da Lava Jato, determinou o sequestro de bens da filha e da enteada do ex-ministro Antônio Palocci. Segundo o Ministério Público, há indícios de que os bens foram adquiridos com dinheiro de propina. Palocci foi condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses de prisão por envolvimento em esquema de corrupção do Odebrecht. Preso desde setembro de 2016, o ex-ministro negocia um acordo de delação premiada. Depois de 5 meses preso, o empresário Wesley Batista, um dos donos da JBS, foi solto hoje em São Paulo após decisão do Superior Tribunal de Justiça. Wesley Batista deixou a carceragem da Polícia Federal durante a madrugada. Por 3-2, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu substituir a prisão preventiva cumprida por ele desde setembro por medidas cautelares. Agora, Wesley fica em liberdade, mas terá de comparecer à justiça quando for chamado e está proibido de sair do país, de participar de operações no mercado financeiro e de ter contato com outros réus ou testemunhas. O pedido de habeas corpus partiu da defesa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que considerou a prisão injusta. A decisão do STJ beneficia os dois, mas Joesley vai continuar preso porque também cumpre outro mandado de prisão determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o empresário é suspeito de omitir informações em depoimento. Os donos da JBS são acusados de uso indevido de informação privilegiada a partir da própria delação premiada e manipulação do mercado financeiro. Segundo a PF, um dia depois da divulgação da delação em maio do ano passado, os irmãos Batista realizaram a venda de ações e a compra de dólares, obtendo lucros milionários. Hora de conversar com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Reinaldo, o ex-presidente Lula deu uma entrevista hoje dizendo que por trás dessa decisão da intervenção na segurança pública do Rio, o presidente Temer quer se cacifar para o jogo político eleitoral desse ano. A gente sabe que muitos aliados próximos ao presidente Temer até o aconselham nesse sentido, né, a tentar a reeleição. Mas o que isso quer dizer? O que existe aí nessa afirmação por trás dessa afirmação do ex-presidente Lula? Boa noite, Amanda. Significa que a disputa eleitoral definitivamente começou, né? Veja você, eu já brinquei aqui uma vez com uma questão lógica que era muito discutida na Idade Média, na chamada escolástica. Depois o telespectador pode fazer uma pesquisa, né, a respeito. Nem tudo aquilo que vem depois, né, vem por causa desse evento original. O que quer dizer isso? É claro que a intervenção no Rio de Janeiro, se a violência resolver os problemas. Reinaldo, a gente está com um probleminha no seu áudio, eu vou pedir licença te interromper rapidamente, a gente já volta com o Reinaldo, é só o tempo de ajeitarmos o áudio dele. Bom, vamos continuar falando do Rio de Janeiro. A violência no Rio deixou mais um policial morto. Desta vez, a vítima foi o subcomandante de uma UPP. É o 20º policial assassinado no estado só neste ano. O crime aconteceu em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Já passava das 3 horas da manhã quando o tenente Guilherme Lopes da Cruz parou em uma lanchonete e acabou surpreendido por bandidos. O tenente estava dentro do carro, neste corredor do drive-thru, aguardando a entrega do lanche. Foi quando 5 criminosos armados o abordaram e anunciaram o assalto. O tenente sacou a arma e atirou. Os bandidos revidaram e o balearam. O PM, que era subcomandante da UPP Vila Kennedy, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As marcas do confronto ficaram nas paredes da lanchonete.
Apesar da gente não descartar nenhuma linha de investigação inicialmente, é possível apontar que, pela dinâmica do fato, tratou-se de fato de uma tentativa de roubo ao veículo do policial. Segundo a polícia, horas antes de ser morto, o tenente Guilherme havia prestado depoimento na delegacia de homicídios sobre a morte do sargento do Exército, Bruno Kazuca, que aconteceu na manhã de terça-feira. O militar foi vítima de um arrastão em Campo Grande, também na Zona Oeste. Ele lutou com um dos assaltantes, mas caiu no chão. Foi quando o criminoso disparou. A arma do sargento havia sido roubada pelos ladrões, mas foi encontrada na Vila Kennedy pela equipe da UPP e levada pelo subcomandante para os investigadores. Só este ano, 20 policiais foram mortos no Rio de Janeiro, sendo 18 PMs. Dados do aplicativo Fogo Cruzado apontam que, desde janeiro, mais de 1.000 tiroteios ou disparos por arma de fogo foram registrados na região metropolitana do Rio. 259 pessoas ficaram feridas e 277 morreram. O ex-presidente Lula deve lançar daqui a pouco sua pré-candidatura à presidência da República durante evento em comemoração aos 38 anos do PT em Belo Horizonte. Condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, Lula chegou em Minas Gerais logo cedo. Ele visitou uma ocupação do MST em uma fazenda do empresário Ike Batista, na cidade de Itaiaçu. Depois, passou por Betim, onde se encontrou com pacientes da colônia Santa Isabel, que abriga portadores de hanseníase. Lula vai esticar a corda o quanto puder. Não desistiu de sua candidatura e precisa mantê-la para ficar em evidência, mesmo se tiver que apoiar outro candidato. Sob a perspectiva de hoje, o ex-presidente não poderá ser candidato e ainda corre o risco de outra condenação, que é no caso do sítio de Atibaia. Bom, e vamos continuar falando, vamos voltar a falar com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo justamente sobre o ex-presidente Lula. Vi que você ganhou um microfone novo, né, Reinaldo? Agora vai melhorar o áudio. Mas olha, você estava comentando o seguinte, que o ex-presidente Lula, que já lançou a candidatura 1000 vezes, falou numa entrevista a uma rádio que o presidente Temer interveio na segurança do Rio para se cacifar eleitoralmente. O que ele quis dizer com isso? Você estava explicando para a gente, Reinaldo. Vamos lá, Amanda. Mudei de microfone, mas não de ideias, né? Então, veja só, o Lula percebeu, claro, que existe um potencial eleitoral na intervenção no Rio de Janeiro, ainda que o objetivo não tenha sido esse, né? Eu até dizia de um erro muito comum de lógica, de alguma coisa que vem depois de um determinado evento ser considerada, na verdade, uma consequência direta daquele evento, e às vezes não é. São coisas que estão apenas correlacionadas. Note, se a intervenção no Rio de Janeiro for moderadamente bem sucedida, o que quer dizer, se a violência for ao menos estancada, é claro que o presidente Temer tem um ativo político nas mãos. Se esse ativo político vai se transformar num ativo eleitoral, isso a ver. Veja, as esquerdas, de maneira geral, Lula em particular, e também boa parte do colunismo anti-Temer na imprensa, que é muito forte, está dizendo, não, toda essa gente está dizendo, o objetivo é eleitoral. Tanto se vai falar que daqui a pouco a população vai começar a associar, de fato, isso que foi feito à questão eleitoral. É claro que, a esta altura, os potenciais adversários do governo, tem esse governo um candidato ou não, né, perceberam que, sim, o Temer pode usar a intervenção no Rio de Janeiro para lembrar outras características positivas do governo dele.
Eu lembro, Amanda, que em junho de 2013, e outro dia até nós conversávamos a respeito disso privadamente, né? Um assunto profissional, mas falávamos os dois a respeito. Em 2013, em junho de 2013, na primeira semana de junho, a Dilma tinha uma popularidade superior a 70%. Vieram os protestos e na última semana de junho a popularidade dela tinha caído 37 pontos. Então existem sim os estalos de opinião pública. O que se teme é que a população passe a perceber, por exemplo, que uma inflação que estava em mais de 10%, hoje está em menos de 3%, que a taxa de juros que estava em 14,25% está em 6,75%, que o otimismo voltou à economia, que a economia está crescendo agora, estima-se na margem, perto de 3,5%, e que um governo com essas características, que vem associado à ideia da lei e da ordem, pode sim ser um governo viável eleitoralmente, isto é, o presidente pode de fato se cacifar. Mas aí eu pergunto, o presidente Temer estaria cometendo algum crime por causa disso? Por um acaso era desnecessária a intervenção no Rio de Janeiro? O Lula conhece esse assunto muito bem. Quando ele administrava o Bolsa Família, acusava-se o Bolsa Família de ser eleitoreiro. Ele sempre deu a resposta politicamente certa. Ele dizia, vocês querem que eu pare com o Bolsa Família só porque o Bolsa Família rende votos? Poder-se fazer a mesma pergunta. Será que o presidente Temer tem de não intervir no Rio de Janeiro, tem de deixar o Rio de Janeiro entregue aos bandidos, só porque isso pode ter um potencial eleitoral? Acho que não, né? Reinaldo, boa noite. Nós vamos continuar com o Lula. Ele também disse que nos estados não há problema de uma aliança entre o PT e o PMDB. A disputa eleitoral realmente já começou, Reinaldo? Boa noite, Boris. Ô, Boris, já começou e você vê como eu sou esperto, né? Porque não tem esse negócio de partido golpista. Quando precisa fazer aliança, eu faço. Veja, o pragmatismo do Lula está colocado aí. Informo aos senhores telespectadores, o PT já fez acordo com o PMDB no Ceará, por exemplo. Eunício Oliveira, presidente do Senado, já fechou com o PT no Ceará. O PT já fechou uma aliança com o PMDB local em Alagoas. O PMDB de Minas certamente vai marchar com o PT, pelo menos com o governador Pimentel, que é candidato à reeleição. Então, o PT não tem problema nenhum em fechar alianças pragmáticas. Essa história de que não faz aliança com o partido que apoiou o que eles chamam de golpe, que golpe não é uma bobagem. O Lula certamente não endossa isso, como também é uma falácia essa história de que se o candidato não for o Lula, não será ninguém. O PT terá candidato com Lula ou sem Lula. Eu só chamo atenção para uma certa diferença de estratégias, né? Enquanto, por exemplo, o governador de São Paulo, que é o candidato virtual do PSDB à presidência, refuga uma aproximação com o presidente Temer e com o MDB, né? Agora MDB, o Lula, ninguém menos, o PT está acenando para uma aliança com o MDB. Eu lembro sempre uma frase do Fernando Pessoa, né? O poder, a glória, não é para quem sonha em conquistá-los, mas é para aqueles que se organizam para conquistá-los. Obrigada, Reinaldo. Até amanhã. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que os venezuelanos instalados em Roraima e que queiram deixar o estado serão transferidos para outros locais. São Paulo e Amazonas são os primeiros destinos e devem receber os imigrantes nos próximos 15 dias. Um comitê federal de assistência emergencial foi instalado para auxiliar nessas transferências. Só a capital de Roraima, Boa Vista, abriga 40 mil venezuelanos que moram aí nessas condições que vocês estão vendo. Com a prisão de alguns suspeitos, a polícia avança nas investigações sobre o crime organizado no Ceará. E já descobriu que os líderes do PCC que foram encontrados mortos tinham uma vida de luxo no Nordeste. Essas fotos mostram o padrão de vida que GG do Mangue e Paca, dois dos principais líderes do PCC fora dos presídios, tinham no Ceará. Reportagem do Diário do Nordeste, sem citar a fonte, revela que a facção paulista já teria investido mais de 8 milhões de reais no estado.
O dinheiro teria sido aplicado em imóveis e carros, tudo com nomes de laranjas. Esta é uma das casas do grupo, comprada por R$2 milhões num condomínio de luxo na região metropolitana. A lista inclui mais 13 imóveis de alto padrão, 2 mansões em cidades diferentes e um apartamento de 230 metros quadrados em Fortaleza. A ostentação era uma das marcas dos líderes do grupo criminoso aqui no Ceará. Nesta loja, eles compraram 4 veículos importados e pagaram tudo em dinheiro, cerca de R$2 milhões. Os 4 carros aparecem nesta foto em frente a uma das mansões da facção. Segundo a reportagem do jornal, GG do Mangue, em conflito com Marcola, liderança máxima do PCC, teria decidido transferir parte do comando da facção para o Ceará no início de 2017. GG e Fabiano de Souza, o Paca, seu braço direito, foram encontrados mortos em uma reserva indígena perto de Fortaleza na semana passada. A polícia ainda investiga os crimes. Claudinei Rodrigues de Souza, o Cláudio Boy, outro líder do PCC, deixou Fortaleza ontem e foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. E aqui em Fortaleza, a polícia prendeu um dos suspeitos de ser o mandante da maior chacina do Ceará, quando 14 pessoas foram executadas no final de janeiro. Dejair Souza Silva, conhecido como de Deus, estava em um apartamento de luxo na capital cearense. Com ele, os policiais encontraram munição e uma das armas que teria sido usada na chacina. O que a gente pede é que realmente haja um voto de confiança na nossa Polícia Civil, um voto de confiança no nosso DHPP, que vem sim mostrando os resultados, que vem aos poucos elucidando todas as circunstâncias desse crime. Em Caconde, no interior paulista, quase 30 assaltantes fortemente armados invadiram 4 agências bancárias. Segundo a polícia, os bandidos se dividiram em grupos para fazer os ataques ao mesmo tempo. Eles conseguiram levar todo o dinheiro de caixas eletrônicos e de cofres. A cidade tem apenas uma viatura da PM que estava em patrulhamento no momento da ação. Os policiais precisaram pedir o apoio de cidades vizinhas. Os assaltantes fugiram em direção a Muzambinho, Minas Gerais. A bandidagem já percebeu que grande parte das pequenas cidades paulistas tem número insuficiente de policiais, obedecendo a um planejamento do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. As coisas mudaram muito e as polícias continuam as mesmas ou até pioraram, totalmente insuficientes. E não se sabe por quê. Sempre acabam chegando ao local do assalto depois, 1 hora depois da fuga dos bandidos. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas, entre elas uma criança, durante uma operação da Polícia Militar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem outras informações para a gente ao vivo do Rio. Boa noite, Tony. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa operação aconteceu na comunidade Santa Lúcia. Policiais trocaram tiros com traficantes e, no confronto, 3 pessoas foram baleadas. Um homem morreu no hospital. Um outro adulto e uma criança ficaram feridos. Com um dos suspeitos, os policiais apreenderam drogas e também uma pistola. Em protesto contra a ação da PM, moradores colocaram fogo em um ônibus. Mais cedo, militares e agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária fizeram uma varredura no presídio de Japeri, na Baixada Fluminense. No último domingo, os presos fizeram uma rebelião com os 8 reféns, depois de uma tentativa de fuga. A vistoria já faz parte das ações para a garantia de lei e da ordem, baseadas no decreto de intervenção federal na segurança do Estado. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Um assaltante foi baleado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Outras 4 pessoas ficaram feridas. O vídeo gravado por telefone celular mostra o criminoso depois de ser atingido por 4 tiros. O homem tentou assaltar uma loja em uma galeria em Botafogo, na zona sul do Rio. Comerciantes da região contaram que o chefe da segurança do estabelecimento e um outro vigilante reagiram. O chefe de segurança estava aqui fora. Aí ele viu que o vigilante estava sendo rendido ali por um dos assaltantes, que o outro ficou na moto ali. E aí ele disparou e eles caíram ali.
A polícia chegou ao local 20 minutos depois. Foi quando a carabina de um dos PMs disparou acidentalmente. 4 pessoas foram atingidas por estilhaços. Todas foram socorridas e não correm risco de morrer. Já o criminoso está internado em estado grave. Me assustei porque foi muito forte o barulho dos tiros, não? Testemunhas contaram que reconheceram o assaltante. Ele já havia sido visto durante o carnaval, circulando pelas ruas do bairro em uma moto com a placa coberta. À tarde, a perícia esteve no local e recolheu mais de 10 cápsulas. O batalhão da Polícia Militar de Botafogo determinou a abertura de um inquérito para apurar o que aconteceu no momento da chegada dos PMs. A equipe de reportagem do Rede TV News acompanhou uma operação da Polícia Militar Ambiental na Baixada Santista. 40 homens participaram da ação que combate crimes ambientais em áreas de preservação. Uma operação por terra, mar e também no ar. Ao todo, 40 homens da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. As equipes deixaram o batalhão no início da manhã. Parte embarcou no Yacht Clube de Santos. O foco principal da operação é combater o crime ambiental, mas os policiais vão atuar também combatendo o crime comum, que vem acontecendo com frequência no mar aqui em Santos. O mais recente foi em fevereiro, quando 2 velejadores foram surpreendidos por criminosos que chegaram num barco e levaram todos os seus pertences pessoais. Hoje a incursão será na favela dos Criadores, com foco em infrações ambientais. Essa é a nossa atuação primordial. Na ação de hoje, várias embarcações foram abordadas. Em terra, os policiais também entraram nas comunidades que ficam às margens do canal do estuário. Os policiais estão ali numa situação que eles não sabem o que vão enfrentar, por isso estão com a arma em punho, estão entrando no meio da mata, onde tem inclusive algumas construções irregulares. Foram encontrados aterros clandestinos em uma das margens do canal, um tipo de crime muito comum na região. Este homem foi flagrado construindo uma casa no local, que é uma área de preservação permanente. A fiscalização já veio aqui, já falou para o senhor que isso aqui é uma invasão de uma área de proteção ambiental, coisa assim? Não. Isso aqui é um crime ambiental? Não vieram ainda. Não vieram. Sabe que é? Eu sei que é. Na mesma região, a polícia também resgatou pássaros silvestres. Entre eles, um azulão que está ameaçado de extinção. Bom, o resultado está dentro do esperado, dentro da expectativa de identificar possíveis infrações ambientais. Tivemos vários casos, né, de aterro em APP, em área de mangue. Trazer a sensação de segurança, além da nossa atuação ambiental, a sensação de segurança através da presença da Polícia Militar junto a essas comunidades. Um jovem foi morto em uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Ele estava em um ponto de ônibus para voltar para casa depois de um dia de trabalho. O Nino era um rapaz de 20 anos, trabalhador, cheio de sonhos. Sonhos que foram interrompidos por motivo banal. Reinaldo Souza Roche, chamado carinhosamente pela família de Nino, tinha acabado de sair do supermercado onde trabalhava há poucos meses como operador de loja. O rapaz veio caminhando com outros colegas até esse ponto de ônibus na Marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo, por volta das 10 da noite. De acordo com testemunhas, Reinaldo usava fones de ouvido e não ouviu quando 2 criminosos em uma moto anunciaram o assalto. As pessoas que estavam aqui correram e Reinaldo se assustou. Foi aí que os criminosos atiraram. Mesmo baleado, Reinaldo ainda tentou lutar com um dos bandidos, que logo em seguida fugiram sem levar nada. Todo mundo saiu correndo e ele simplesmente se assustou. Ele se assustou. Nessa de se assustar, ele levou um tiro. Foi o tiro fatal. De acordo com a polícia, essas imagens mostram o momento em que a moto com os bandidos passa pelo ponto de ônibus. Veja novamente por outro ângulo. Elas devem ajudar a identificar os criminosos. Um pedaço de mim está indo embora. Eu perdi um filho. A única coisa que eu peço é justiça. Não fique impune, não. Foi um trabalhador, tiraram a vida de um trabalhador. Não foi um vagabundo, gente. Nossa, é difícil demais, né? Que história horrível. Mais uma. A Polícia Federal prendeu 10 integrantes do PCC em uma operação contra o tráfico de drogas em São Paulo.
Os policiais cumpriram mandados de prisão na capital paulista e em outras 4 cidades de São Paulo. A investigação começou em abril de 2016, quando a Polícia Federal encontrou numa casa, na zona sul da capital, quase 900 quilos de cocaína, além de 11 fuzis. Na época, 2 homens foram presos no local. Na ocasião, a gente identificou um veículo saindo do local e resolvemos abordá-lo. E aí conseguimos identificar a quantidade expressiva de droga, né? Entramos no imóvel, já que havia uma situação flagrancial, e a partir daí a gente aumentou, né, o bojo da investigação. O trabalho identificou que a droga e as armas seriam direcionadas a uma quadrilha responsável pela venda de cocaína na cidade de Itaquaquecetuba, a 60 quilômetros de São Paulo. Segundo os investigadores, o bando tinha conexões com o PCC e acobertava as operações financeiras com um esquema muito bem organizado. Através de empresas de automóveis, mercado imobiliário, sempre com interpostas pessoas. Eles têm um patrimônio considerável. O que mais chamou a atenção dos investigadores é que uma dessas empresas é uma igreja evangélica, que funciona em Mogi das Cruzes, cidade aqui na Grande São Paulo. O dinheiro das drogas era misturado ao do dízimo pago pelos fiéis. E aí, no final do mês, o traficante disfarçado de pastor prestava contas à quadrilha, sem que ninguém desconfiasse. O falso religioso é um dos indiciados que começam a ser ouvidos a partir de agora. Vamos apurar lavagem de dinheiro, vamos apurar com mais profundidade a questão das armas, a origem das armas, como que elas entraram aqui no Brasil, ou seja, essa investigação é apenas uma fase de outras que virão. Amém. Como religiões são isentas de impostos, está aí um caso em que bandidos as usam para seus objetivos criminosos. Ou às vezes, para sonegar impostos. Um pente fino da Polícia e da Receita Federal poderia aumentar de maneira significativa a arrecadação do país. Amém. Os sobreviventes do tiroteio no colégio em Parkland, nos Estados Unidos, foram hoje à sede do governo da Flórida pedir mudanças na lei. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. Cerca de 100 estudantes viajaram 640 quilômetros de ônibus até a sede do governo da Flórida, em Tallahassee, para mandar um recado aos parlamentares. Os jovens pediam o endurecimento da lei de armas no estado e a proibição da venda de rifles, como usado por Nicholas Cruz, para matar 17 alunos em Parkland na semana passada. A arma foi comprada legalmente pelo rapaz. Os estudantes diziam que o estado falhou no seu trabalho mais básico, que seria o de garantir a segurança em suas escolas. Eu não quero tirar os direitos da segunda emenda da Constituição, nem eliminar todas as armas, mas nós não podemos proteger as armas antes de proteger nossas crianças. A Assembleia Legislativa, de maioria republicana, rejeitou um projeto de lei com este objetivo esta semana. Não há motivos para as crianças dos Estados Unidos precisarem entender o que é viver em uma zona de guerra. Sabem como é nosso processo legislativo aqui? Estúpido. It's bullshit! O presidente Donald Trump já sinalizou um endurecimento na lei. Recomendou ao secretário de Justiça a proibição da venda de um dispositivo que permite que fuzis semiautomáticos funcionem como metralhadoras, com rajadas contínuas. A proposta tem o apoio dos 2 partidos. Já a Associação Nacional de Rifles não quis comentar a ideia de Trump. O grupo apoiou diversos candidatos republicanos nas eleições de 2016 e é um dos principais lobistas de Washington. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Na França, o governo apresentou hoje o projeto de lei para reestruturar as normas de imigração e concessão de asilo no país. A ideia é endurecer e tornar mais rígidas as regras já existentes.
Além de multas de até 75 mil euros e penas de prisão que podem chegar a 5 anos para quem está com a documentação falsa, o projeto prevê uma duplicação de 90 dias para retenções administrativas, que podem chegar a 135 dias durante a análise do processo de asilo. A apresentação do texto gerou a ira de associações de direitos humanos. Hoje, uma passeata aconteceu no centro de Paris contra a nova lei. Os ativistas entendem que elas são repressivas e que dará pouco tempo para o processo de regularização. Eles precisam de análises psicológicas, de tempo para relatar tudo o que passaram, como qualquer ser humano. Sempre que alguém sofre uma violência, ele precisa de tempo para relatar, para montar o quebra-cabeça, e agora terão muito menos tempo para isso. Uma pesquisa recente revelou que 63% dos franceses entendem que o país tem imigrantes demais. Só no ano passado, a França recebeu mais de 100 mil pedidos de asilo, 17% mais do que em 2016. Casos de asilo e imigração são constantes no escritório da doutora Tatiana Roncato, que há 6 anos advoga em Paris. Para ela, a nova lei tem um objetivo: seguir a padronização europeia. A França pretende uma equivalência, uma equalização das leis francesas de asilo com relação aos outros países da União Europeia, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. A guerra civil na Síria. Mais de 270 civis, incluindo pelo menos 60 crianças, já morreram no leste do país nos últimos 4 dias. A região é controlada por rebeldes contrários ao regime de Bashar al-Assad. Este vídeo mostra o momento em que Ghouta é bombardeada pelas forças do governo. Aqui nesta outra imagem, o desespero para salvar os poucos sobreviventes. Este médico explica que não há mais lugar, nem mesmo no chão, para os pacientes nos poucos hospitais que funcionam. Além da ONU e agências humanitárias pedirem um cessar-fogo imediato, hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, condenaram os ataques. E consideraram as ações uma violação das leis dos direitos humanos. O quadro na Síria é complicadíssimo. Envolve interesses de várias religiões e de vários países. Neste momento, teme-se uma guerra entre Turquia e a debilitada Síria, e também Israel e Irã, que estão cada vez mais à beira de um conflito direto. Morreu hoje nos Estados Unidos o conselheiro e pastor evangélico Billy Graham. William Franklin Graham Jr. morreu em casa, na Carolina do Norte, aos 99 anos. O americano foi conselheiro espiritual de todos os presidentes desde Truman, em 1945, além de ter pregado para milhares de pessoas em quase 200 países. Segundo a Associação Billy Graham, o pastor converteu mais de 3 milhões de pessoas ao cristianismo. Cerca de 215 milhões de pessoas já viram seus discursos pela TV ou pessoalmente. Christ belongs to all people. Pelo Twitter, o presidente americano Donald Trump disse que não havia ninguém como ele. Na Venezuela, o governo lançou a pré-venda da primeira criptomoeda nacional baseada no preço do barril do petróleo, atualmente na casa dos $60. O presidente do país, Nicolás Maduro, disponibilizou pessoalmente para o mercado 100 milhões da moeda virtual, chamada de Petro. Emitir 100 milhões de Petro. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo.
O objetivo é atrair investidores de países como Noruega, Dinamarca e Polônia. Segundo Maduro, apenas nas primeiras horas foram comercializados 735 milhões de dólares, mais de 2,5 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, a inflação venezuelana passou dos 4.000%, enquanto o Bolívar perdeu 96% do valor. E chegou a hora da previsão do tempo. Alô Camargo, a chuva deu uma trégua no Mato Grosso do Sul, mas em compensação no Sudeste vai dar o que falar. Olha, eu tô até com medo de ouvir o que você tem para nos contar. Vai sim, Amanda, boa noite. Oi, Boris. Boa noite, Boa Lu. noite, uma ótima noite para você que nos acompanha. Amanda, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, litoral norte de São Paulo, preparem-se porque vem chuva forte por aí. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Olha só, toda essa área em verde, ela está em alerta para chuva forte com potencial para transtornos, mas eu queria chamar a atenção para o litoral norte paulista e também Rio de Janeiro, porque a situação lá vai ser um pouquinho piorzinha, vai ser mais alarmante. A culpa de tanta chuva é do calor e dessa frente fria que está passando pelo litoral fluminense. Bem, eu e o Temporino, a gente separou 3 cidades dessa região para a gente fazer um tour, para vocês entenderem o que vai acontecer, começando por Ubatuba, por lá chove à tarde, à noite há risco de temporal e a mínima vai ser de 19 graus. A gente vai agora para Paraty, que fica no sul do Rio de Janeiro, por lá também acontece a mesma coisa, chove a partir da tarde, temporal à noite, mínima de 23 graus. E a última cidade, na Grande Rio, que é Niterói, por lá vai chover o dia inteirinho e a máxima vai ser de 28 graus. Agora a gente vai voltar para o mapa, a gente vai lá para o sul do país. Vamos para o sul? Olha só, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados de todo o leste da região, no mais muito sol. No centro-oeste do país pode chover forte no Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, mas no Mato Grosso do Sul não vai chover não, como você disse há pouco, né, Amanda? Nada de chuva, a chuva vai dar uma trégua por lá. Vamos para o Nordeste? No Nordeste, o sol está ganhando um pouquinho mais de espaço, mas ainda há previsão de pancadas de chuva desde a Paraíba até o oeste da Bahia. E falando em Bahia, a gente tem imagens de ontem à noite em Salvador. Os moradores viram esse clarão no céu e, segundo os especialistas, foi um meteoro que caiu, entrou na atmosfera e queimou. Assim que entrou na atmosfera, isso sobre o mar. Não houve nenhum outro incidente assim grave, não. Foi só isso. Vamos agora para o norte? No norte, só não vai chover aqui no oeste do Amazonas e também em Roraima. Temperaturas. O dia vai começar com 19 graus em Brasília, 22 em Floripa e à tarde os termômetros chegam aos 33 graus, tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro. Vamos sair do Brasil, vamos para os Estados Unidos, porque em Indiana choveu bastante, derreteu o gelo e olha só, as equipes de socorro tiveram que buscar os familiares com botes, né? Algumas famílias com botes. O rio Ohio entrou em avenidas, em parques, enfim, foi um caos. E amanhã continua chovendo por lá. Mas também nenhum incidente ocorreu. Meu recado está dado, a gente se vê amanhã. Uma boa noite. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Agora é hora do esporte no Rede TV News. Silvio Luiz, tem bola rolando aí no Campeonato Paulista, né? A bola já rolou de tarde na Europa e está rolando aqui. Por exemplo, o Vasco está jogando no Estádio Olímpico às 21h45 pela Libertadores. Aqui se decide a Recopa Sul-Americano. O Grêmio empatou fora, é um belo resultado e pode conquistar hoje. Pelo Campeonato Paulista, Ituano e São Paulo jogam em Itu, 15:10. E pelo Campeonato Carioca, em andamento, Flamengo contra o Madureira. E que tal a gente ver uns golzinhos? Nada mal, né? Vamos ver. O Fluminense enfrentou o Bangu no estádio de Moça Bonita. Marco Júnior aproveitou o cruzamento e mandou de cabeça. Depois, ele dominou e soltou uma bomba de fora da área. Pedro fez o terceiro do Flu com a ajuda do goleiro Célio Gabriel. Vacilada, hein, malandro? Para fechar a conta, a dupla de Marlon funcionou. É que o lateral Marlon deu belo passe para Marlon Freitas definir. 4-0 Fluminense. Vamos para a Olimpíada de Inverno, vamos lá. Em Pyeongchang, Isadora Williams fez história. Nascida nos Estados Unidos e filha de brasileira, Isadora levou o Brasil à classificação inédita para a final do Programa Livre da Patinação Artística. Ela se tornou a primeira sul-americana a chegar a uma final olímpica da modalidade. Parabéns!
No downhill do esqui alpino, a italiana Sofia Goggia conquistou o ouro. A prova marcou também a despedida da americana Lindsey Vonn das pistas. De quebra, ela ficou com bronze. Na perseguição da patinação de velocidade, as japonesas bateram o recorde olímpico e ficaram com ouro. No hóquei em Finlândia, as atletas olímpicas da Rússia disputaram o terceiro lugar. Melhor para as finlandesas, que venceram por 3-2 e ficaram com bronze. No quadro de medalhas, a Noruega continua na frente com 13 ouros. Na sequência estão Alemanha, Canadá, Holanda e Estados Unidos. Até amanhã. Até, Silvio. Boa noite. Até amanhã, Silvio. Na Ásia, as comemorações do Ano Novo Chinês, que começaram na sexta-feira, vão durar 15 dias. Confira os rituais que os chineses praticam para um novo ano feliz. Veja na reportagem do correspondente em Hong Kong, Marcelo Espíndola. Rodar o Feng-shui, que parece um ventilador, significa mudar o que foi negativo no ano passado para que seja positivo no novo ano. Mas a fila é grande mesmo para queimar incenso, fazer orações e prestar reverência à imponente estátua de Shekun. O templo leva o nome dele. Trata-se de um general que escoltou o último imperador da dinastia Song e passou a ser reverenciado como deus por causa das grandes realizações. Já o templo atual tem pouco mais de 2 décadas e conta nas paredes parte da história da China antiga. Aqui é tradição também, ao lado da estátua, chacoalhar os palitos de madeira. Cada palito tem um número que vai ser interpretado pelo líder religioso. Essa movimentação intensa acontece em diversos templos na China e cada santuário tem um propósito específico. Enquanto um é para pedir boa sorte, outro é para buscar longevidade, prosperidade financeira e aqueles mais frequentados por mulheres que vão em busca de saúde para a família. Sempre tem aqueles que capricham nos pedidos. Nós desejamos sorte, fortuna, então nós apresentamos os desejos aqui, fizemos as voltas. Todos vêm aqui pedir por si mesmos, pela família, por saúde, algo assim. Chris Ip, o marido, veio pela primeira vez e espera principalmente a melhora nos negócios. Feita a prece, é hora de fotografar, registrar os momentos do ano que, além de novo, se espera promissor. É isso, Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.